crianças! Bem-vindos à nossa aula de hoje do TV Araxá Educa. Sou a professora Tatiana e vamos falar um pouquinho da nossa matemática e hoje com tempo. Muito bem, medidas de tempo. Vamos falar sobre o nosso relógio. Preparados? Material separado? Vamos lá então. Bem, aqui eu tenho um reloginho e tenho então um hashtag, quer dizer, um asterisco. Preste atenção nisso aqui. O ponteiro pequeno indica as horas. Muito bem, então o pequenininho vai marcar as horas. 10 horas. E o grande, que tem uma perna muito larga, vai marcar os minutos. Porque ele é bem rapidinho, sabe? As horas é molengo. Então, o grande, minutos. Horas, pequenininho. Combinado? Pega a dica aí. Vamos, então, prestar atenção no nosso relógio. Vamos falar um pouquinho da nossa hora, que um símbolo é o H, e dos minutos, que vamos falar sobre o min. Aqui nós temos um relógio analógico que estão marcando 12 horas. A cada 5 minutos, nós vamos ter uma marcação diferente. Do 12 até 1, nós vamos ter 5 espacinhos. Significa que nós temos 5 minutos. Então, 5 minutos, mais 5 minutos, 10 minutos, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30, mais 5, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Completei 1 hora. Então, 60 minutos é igual a 1 hora. 1 hora. Combinado? Então, aqui nós temos o ponteiro pequeno, P de pequeno, que vai marcar as horas. Muito bem. Então, aqui a gente tem 4 horas. Será que nós temos 4 horas? O ponteiro pequeno está marcando no 4? Não. O ponteiro pequeno ainda não chegou no 4. Por que isso será que acontece? Vamos ver um pouquinho sobre o nosso relógio? Eu quero agora que vocês prestem bastante atenção no meu relógio, combinado? Vamos lá. Nós temos aqui, então, 2 horas. Está em ponto, significa que eu tenho 0 minutos. Quando eu ando com o meu ponteiro pequeno, desculpa, gente, quando eu ando com o meu ponteiro grande, que são dos minutos, eu vou andando aos poucos. 5 minutos, 10 minutos. Olha o que está acontecendo com o ponteiro pequeno. Olha, 15, mais um pouquinho, 20. Opa, viram o que está acontecendo? Ó, 25, 30. Significa a metade da hora. Se passou a metade da hora, o ponteiro pequeno, ele já não está direto no 2, mas ele está entre o 2 e o 3. Porque ele está na metade, ele está a caminho de nova hora. Então, aqui ele está na metade. Por isso que quando a gente vai andando, 35, 40, igual está no nosso relógio da lousa. 40 já passou da metade, então já está mais próximo do 3 do que do 2. Então, aqui o ponteiro pequeno não chegou no 3, quer dizer, ainda não são 3 horas, mas já passou das 2 horas e 30 minutos. Então, aqui, gente, preste muita atenção no nosso relógio. A partir do momento que nós vamos caminhando com os nossos minutos, a nossa hora vai acompanhando. 3 horas agora sim está marcando. Conseguiram compreender? Então, esse pequeno não chegou no 4, mas ele já passou muito do 3. Então, primeiro, vamos ver os nossos minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. O ponteiro grande está marcando 40 minutos. Então, ele já passou
da meia hora. Já passou de meia hora. Então, as horas, sim, ela está no 3. Porque ainda não chegou no 4. Então, são 3 horas e 40 minutos. Nós fazemos a leitura do nosso relógio dessa forma. Vamos treinar um pouquinho mais? Aqui nós temos, então, a nossa aula. A nossa aula, ela tem duração, vamos colocar de 45 minutos. Não é essa aula agora. Uma outra aula. O período de uma aula normal, na escola. Um horário de vocês tem, então, 50 minutos. Vamos combinar assim. Então, um período de aula, 50 minutos. O início da nossa aula é 1h da tarde. Então, às 13 horas começa a nossa aula. Qual o horário que vai terminar? Vamos marcar, então, o início da nossa aula. 13 horas. Não tem. E agora? É porque o ponteiro da hora, o pequenininho, ele precisa dar uma volta completa para fazer a metade do dia. E depois ele precisa fazer a outra volta para terminar o seu dia. Então, nós estamos marcando a metade do dia. Então, depois do 12, vem 13 horas, 14, 15, 16 horas, 17, 18, 19, 20 horas ou 8 horas da noite, 21 horas ou 9 horas, 22, 23, 0 horas, meia-noite, 24 horas do nosso dia. Então, se está marcando 13 horas, 1h da tarde, o ponteiro pequeno está direto no 1. Por que ele está direto no 1? Porque está na hora exata. Está certinho, 00. Então, o nosso ponteiro pequeno, ele vai apontar justamente para o 1, ó. Ele vai apontar para cá e o grande vai ficar no 0. Ok. Agora, vai se passar 50 minutos. 50 minutos não são 1h certinho. Ó, ele vai andando. 50, do metade a gente deve ter os 30 minutos. Então, ele está mais próximo de 2 horas. Então, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então, aqui a gente tem 50 minutos. Se passaram 50 minutos da nossa aula, então o meu ponteiro grande veio para cá. O pequenininho, como ele é bem devagar, ele foi caminhando. Agora ele está mais próximo do 2, mas ele ainda não chegou. Faltam 10 minutos. Então, vamos lá. Vamos colocar o pequenininho mais próximo do 2, porém ainda não chegou. Então, aqui estão marcando 1h, não chegou no 2. E 50 minutos. 1h50 da tarde. Ou 13h50. Combinado? Vamos treinar um pouquinho mais. Se eu quiser falar com vocês, então, que são 2 horas e 30 minutos. 30 minutos é a metade. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Meu ponteiro grande, 30 minutos. E o meu ponteiro pequeno? Ele vai passar, então, 2 horas certinho? Não posso, porque ele já está na metade. Então, qual é a metade aqui, ó? Está aqui, ó. 2 para cá, 2 para lá. Então, a metadezinha, ele vai estar bem nesse lugarzinho. São 2 horas, porque ainda não chegou no 3, ó. Então, sempre o que está antes, ó. 2 horas e 30 minutos. Muito bem. Vamos praticar mais um pouquinho? Aqui eu tenho os relógios que estão marcando a hora exata. Só que está com diferença entre as cidades. Por causa do nosso globo, por causa das nossas voltas, vamos ter diferentes horários no mesmo tempo no mundo. Então, por exemplo, Tóquio.
que é a capital do Japão, está do outro lado do nosso globo, aqui do Brasil. Então, o Brasil está de um lado e Tóquio de outro. Então, significa que vamos olhar o horário de Tóquio primeiro. Bem, aqui já está no 7, ó, quase chegando no 7, mas ainda não está no 7. Então, aqui temos, ó, 6 horas e 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, andou mais um, 46 minutos. Se lá em Tóquio são 6h46 da manhã, aqui no Brasil são 18h46. Mas, se lá em Tóquio são 6h46 da noite, aqui no Brasil são 6h46 da manhã. Nós temos então essa diferença de 12 horas, da metade do dia, porque a gente está de um lado e o Tóquio está do outro lado. Vamos ver então qual que é o horário lá em Londres. Bem, aqui são 6 horas, eu vou colocar AM, que significa manhã, tá? Então, AM significa de manhã e PM à noite. Por que isso? Antes do meio-dia, pós meio-dia. Então, AM é antes de chegar na metade do dia. E PM é depois da metade do dia, depois de meio-dia. Combinado? Então, se são 6 horas, vamos ver aqui. Londres, então, o ponteiro pequeno não chegou no 10, então ainda está no 9. Agora, são 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, mais um, 46. Então, são 9 horas e 46. Lá em Nova York, bem, aqui o ponteiro pequeno ainda não chegou no 5. Então, 4 horas. 4 horas, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 46. E lá em Moscou, o ponteiro ainda não chegou no 1. Então, são 12 horas e 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46. Combinado? Conseguimos ver as diferenças do relógio? O ponteiro da hora não aponta certinho para qual hora é, qual horário que está, tá? Ele sempre vai apontar entre um horário e o outro. Vamos prestar atenção nisso, combinado? Desafio para vocês. O piloto Lewis Hamilton, ele é inglês e ele conquistou em 2015 o título de tricampeão mundial de Fórmula 1. Ao vencer o Grande Prêmio dos Estados Unidos com o tempo aproximado de 1 hora e 51 minutos. Esse tempo corresponde a quantos minutos? 51? Calma! 1 hora e 51 minutos. Primeiro, 1 hora. Quantos minutos tem? Muito bem, 60. Mais 51. Ixi, será que vai dar certo? 51 mais 60 dá 1 mais 0, 1. 5 mais 6, 11. 111 minutos. Então, aqui nós temos 111 minutos. Combinado? Então, 1 hora e 51 minutos dá o total de 111 minutos. Parabéns, vocês estão ficando muito craques. Até a nossa próxima aula. Um grande beijo para vocês. Bons estudos. Preste bem atenção na aula da professora de vocês. Façam todas as atividades que ela enviar. Estudem bastante, treinem a nossa matemática e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!